Um texto que chama a atenção de muitos estudiosos da Bíblia, é o texto que se encontra em Isaías 42, 3, que fala da cana trilhada. Traremos algumas informações acerca do significado desta expressão e sua aplicação ao contexto daquela época em que foi escrito e também de sua possível significação para nós no século 21. Vamos ler o texto dentro do seu contexto, mas pelo menos os versos de 1 a 9 desse capítulo 43. Primeiramente, vamos ler a versão João Ferreira de Almeida, corrigida e fiel, que traz assim o texto. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios, não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça, não faltará nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e espraiou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e ao espírito e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, vô-las faço ouvir. Vou repetir o verso 3. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Agora vamos ler o mesmo versículo na versão Nova Tradução na Linguagem de Hoje, NTLH. Não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Agora, na versão NVI, Nova Versão Internacional, está assim: não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Na versão Nova Bíblia Vida, não quebrará o caniço rachado, nem apagará a pequena chama que quase não dá luz. Ele mostrará amor aos fracos e dará forças aos desanimados. Ele fará justiça com fidelidade. A versão Almeida corrigida e atualizada traz a seguinte tradução do verso 3. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá justiça. Muitos buscam uma interpretação, um sentido para essa expressão. Cana trilhada. O que seria isso? Inicialmente, devemos compreender algumas coisas para saber o que Deus queria falar àquelas pessoas e o que Ele quer nos falar hoje. Esse texto se encontra no livro do profeta Isaías. O seu nome em hebraico é Yeshayahu, que significa o Senhor é salvação. E esta é a sua mensagem pregada durante toda a sua vida. Ele morava em Jerusalém e profetizou durante o reinado dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Isso no século 8 a.C., entre os anos 792 e 686 a.C., no Reino do Sul, lá em Judá, vivendo a era da invasão dos assírios, que destruíram o Reino do Norte, Israel.
em sua época, o povo e o governo se distanciava cada vez mais de Deus. Ele predisse o castigo pela desobediência que viria pela mão dos assírios, que em 701 invadiram Judá, mas também previu que os babilônios os conquistariam e que exilariam seu povo. E isso aconteceu exatamente em 1587, aliás, 587. Mas também previu que retornariam do exílio, e aconteceu isso em 538 com Ciro, persa. Eles retornaram e iniciaram a reconstrução de Jerusalém e do templo com Zorobabel, Esdras e Neemias. Por isso, divinamente inspirado, escreveu esse livro, com o propósito de incentivar os seus contemporâneos a serem leais ao Senhor e exortar os futuros leitores exilados pelos babilônios a se arrependerem de seus pecados e a confiarem que, após o exílio, o Senhor abençoaria o remanescente fiel e as outras nações também, e de maneira grandiosa. Ele é tratado como o profeta evangelista, por conta de suas inúmeras profecias acerca da vinda do Mashiach, Messias, e da extensão e continuação de seu reino. Mas Isaías aponta para uma libertação muito maior que a do cativeiro, que alcançaria todo o mundo, uma que iria ser efetuada por este Messias, e que até ele denuncia ser mais entusiasmado com essa libertação do que a outra do exílio. Esse texto da Cana Trilhada foi escrito entre 686 e 650 a.C. Faz parte de um bloco de narrativas do livro que os teólogos deram o seguinte título, exatamente para aquele capítulo: O Servo do Senhor. As profecias se cumpriram e toda esta seção dos capítulos 40 a 55 de Isaías fala enfaticamente a respeito da salvação que Deus iria realizar, tanto a Israel quanto ao mundo, prometendo uma nova vida para todos que esperam no Mashiach, ou Messias. As passagens de Isaías 42 falam então do servo do Senhor e das consolações para aqueles que estão vivendo em exílio, em opressão, sofrimento, tristeza e que não conseguem enxergar saída para os seus problemas. Entendido isto, vamos ver como a expressão "a cana trilhada não quebrará" deve ser entendida naquele contexto e também no contexto atual. Para uma boa exegese, creio que seja necessário ver como este texto, o verso 3 de Isaías 42, foi escrito originalmente. Em hebraico, esse versículo é escrito e lido assim: Kaneh hatzutz lo ishbor ufestah kenach lo yekarbanah lehemet yotzim mishepat. A palavra transliterada do hebraico é kaner. E essa palavra é escrita no texto hebraico com as letras hebraicas Kof, Nun e Yod, e tem o sufixo Re. Ela tem por tradução dizer o que é cano, canudo, tubo, talo, haste, traqueia, tíbia, ramo, braço, vara ou varapau. Ela aparece também em Isaías 43, 24, 36, 6, 9, 6 e 35, 7, Jeremias 6, 20, 1 Reis 14, 15 e 2 Reis 18, 21 e Ezequiel 29, 6 e 7. Ora, aparece nesses textos com a significação de cana aromática, ora como vara e ora como instrumento de medida. Como planta aromática, os gregos a chamavam de cálamos e os hebreus caner e a gente de cálamo. Essa planta, que atinge uns 60 centímetros, exala um aroma doce e entrava na manipulação de óleos destinados às unções, como o próprio óleo sagrado descrito em Êxodo 30. Essa planta vinha de longe, como vemos lá em Jeremias 6:20. Uma variedade vinha da Europa e provavelmente é a Acorus calamus. Outra vinha da Ásia e atualmente é chamada
Andropogon calamus aromáticos. Ambas muito parecidas com aquelas que nós conhecemos como erva-limão e capim-cidreira. Como vara ou medida, é uma planta que se vê às margens do rio Nilo, muito comum também na Palestina, e os botânicos a denominaram com o nome científico de Arundo donax. E ela se refere ao espécime conhecido como cana do reino ou cana comum. Não é a cana de açúcar que a gente conhece, mas uma planta, até invasora, que em Portugal recebeu o nome de cana-vieira ou canavieira. Como medida, ela era usada com um comprimento fixo de 6 côvados ou cúbitos, formando uma unidade chamada na Babilônia de canu, ou cana, como está em Ezequiel 45 e 42:8. Essas plantas gostam de lugares baixos e úmidos, como os papiros, que também são comuns naquela região. O caner são muito flexíveis e as ações dos ventos formam touceiras nas beiras dos rios, em que, aliás, os hipopótamos usam para se abrigar. São frágeis e, se alguém se firmar nelas, arrisca-se a cair e a ferir-se nas suas pontas, né? E a esse respeito, a cana oferece um quadro vivo, representando o tratamento que os egípcios deram aos israelitas quando eles os buscaram na emergência e durante a fome na época de Jacó. Foi com uma dessas canas que os perseguidores de Jesus lhe colocaram na mão em lugar de um cetro real, para escarnecê-lo, e o feriram na cabeça. Foi com algo parecido que lhe ofereceram aos lábios a ponta embebida em vinagre. As varas dessa cana eram utilizadas para fazer flechas e esteios para segurar videiras. E na França, por conta dessa sua flexibilidade, eram usadas como varas de pesca. Assim, essas varas ou canas eram muito utilizadas e conhecidas pela sua abundância e destinação. E eram desprezadas, tanto as aromáticas quanto as que se serviam para usar como medida ou usadas como varas. E elas não se prestavam, quando elas não se prestavam para essas funções, sobretudo aquelas que caíam ou se quebravam na beira dos caminhos, né, nas trilhas, e eram pisadas e esmagadas. E as pessoas não as removiam do lugar, pois não se davam ao trabalho de limpar a trilha, ficando ali aquela cana e apodrecendo até que se desintegrasse. A cana trilhada, então, era aquela vara quebrada pelo vento, ou amassada, ou deitada pelo vento pelos animais ou pessoas que passavam numa trilha ou estrada e que caía sobre essas passagens das pessoas e animais, que as pisavam sem se importar com elas, até que elas desaparecessem naturalmente. Os linguistas creem que esta expressão hebraica seja comparativa, ligada ao costume daquela época de se dirigir a algo ou a alguém com desprezo, ligando uma pessoa ou alguma coisa a outra pessoa ou coisa que não tem valor ou utilidade. Em Portugal, há um costume linguístico de se referir a uma pessoa que possui uma voz muito aguda, que fere os ouvidos, como voz de cana rachada. Aqui no Brasil, transformamos isso. E quando, por exemplo, ouvimos uma pessoa que canta muito mal, dizemos que tem voz de quê? De taquara rachada. Isso é uma forma de alusão negativa àquela pessoa que fala ou que canta, desprezando sua voz, desejando não ouvir mais. Então a expressão cana trilhada tem o mesmo sentido, de se dirigir a algo ou alguém que se despreza por não ter utilidade ou ser desagradável. Tive, há anos atrás, uma lavoura de cana de açúcar, cana forrageira, para tratar do gado durante a seca.
E o trator ia por uma estradinha, uma trilha, até o ponto onde o cortador de cana estava juntando o monte para colocar na carreta do trator e levarmos para o curral. Durante o trajeto, o trator derrubava algumas canas que se deitaram pela força do vento, pelo peso delas mesmas, e ficaram no caminho do trator, fechando um pouco a trilha. O trator passava e as derrubava e às vezes passava por cima, quebrando a cana, amassando, esmagando. O tratorista, o cortador e até eu mesmo, nós desprezávamos aquela cana quebrada, aquela cana da trilha. Ela estava suja, perdeu o caldo, quebrou em pedaços, estava torta, difícil de arrumar na carreta. Só dava trabalho, não prestava para nada. Aquela cana ficava ali na estrada ou no trilho, no canavial. A gente passava por cima dela toda vez que ia pegar outra carga. E ela ia sendo esmagada, se destruindo, até se decompor, desaparecer. Aquela cana na estrada, na trilha, só servia para atrapalhar. Eu não ia ter trabalho com aquilo, de limpar aquela trilha, né? A cana trilhada é um estorvo, ninguém quer, não serve para nada. O profeta Isaías tem então o propósito, nesta comparação, de falar sobre a misericórdia do Senhor, do poder de restaurar vidas, de trazer esperança àquele povo conquistado, destruído, esmagado, deitado na trilha e escravizado pelos babilônios, exilado de sua boa terra e cidade, empobrecido e miserável, triste e infeliz, como uma cana trilhada. A expressão não esmagará é um eufemismo negativo nesse texto, equivalente à declaração positiva curará. E a expressão cana trilhada ou cana quebrada, cana deitada, uma comovente ilustração do pobre e necessitado, que terá totalmente restaurada a sua vida se crer e esperar no Mashiach, Messias. Esta profecia se cumpre em Cristo, servo do Senhor, e está claro em Mateus 13, 16 e 17, que diz o seguinte: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Agora vamos ler Mateus 12, de 15 a 21. Veja o que diz esse texto. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões. E ele curou a todas e recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito por quem? Pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. E por último, vamos ver ainda Mateus 17:15, que diz o seguinte: E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Jerusalém foi salva dos assírios em 701 a.C. porque ouviram Isaías. Seremos salvos de ser esmagados pelo pecado se ouvirmos a Jesus. Deus pede para escutá-lo. Talvez hoje você esteja se sentindo como uma cana trilhada, à beira do caminho, deitado, como um falido, seus negócios quebrados, ou talvez desempregado e endividado. Talvez você se sinta abandonado, desprezado, humilhado, esmagado por circunstâncias que eu nem possa imaginar. Talvez você esteja doente, deitado numa cama, sem esperanças. Ou talvez você esteja até muito bem, prosperando, seus negócios vão de vento em popa,
goze de boa saúde e esteja num bom momento da sua vida. Talvez você esteja como uma cana viçosa crescendo para cima, ou com um caniço que se flexiona bem ante as adversidades e consegue se dobrar e não quebrar. Mas esteja certo, todos estamos na beira do caminho e algo ou alguém pode nos fazer deitar ou cair na estrada e sermos pisados, esmagados, quebrados. Portanto, a mensagem de Isaías é para todos nós, de todos os tempos e lugares, seja em que momento for da nossa vida. E ele nos conclama a colocarmos a nossa esperança no servo do Senhor, em Jesus Cristo, que não nos desprezará, mas nos resgatará de nossos inimigos, que restaurará a nossa sorte e que com justiça nos protegerá daqueles que nos oprimem. Ouvir a Jesus torna a cana trilhada em planta reaproveitável, restaurada, de doce aroma e de utilidade eterna àquele que, segundo Paulo, em 1 Coríntios 3:9, nos tornou sua lavoura, lavoura de Deus. Vai, ouça Jesus, ele te convida a deixar de ser uma cana trilhada para tornar-se aquilo para que foi criado, um filho de Deus. Atenda ao chamado de Jesus, escute o que ele disse em Mateus 11, 28 a 30. Ele disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ouça a voz de Deus que disse: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Portanto, ouça o convite de Jesus e deixe de ser uma cana trilhada para ser lavoura de Deus. Deus nos abençoe.